Hoje eu vou te surpreender com fatos históricos que você nunca soube. Será que consigo te deixar de boca aberta? O mundo tá cheio de histórias curiosas. Hoje eu trouxe 10 delas pra gente pirar a cabeça juntos. Já imaginou um cavalo senador? E um rinoceronte candidato a vereador? Se preparem, porque hoje a gente vai viajar no tempo. Do Egito Antigo até Chernobyl. Prepare-se para abrir a sua mente. Você já parou para pensar em como o Egito Antigo é antigo? Tipo, muito antigo. A gente tá falando de faraós, pirâmides, hieróglifos. Cleópatra, a última faraó do Egito que morreu em 30 a.C., viveu mais perto da chegada do homem à Lua do que da construção das pirâmides de Gizé. Para Cleópatra, elas já eram antiguidades. É como se, pra gente, existisse um monumento construído na época dos dinossauros. É muita história para contar. Se você pudesse voltar no tempo e visitar a Universidade de Oxford, na Inglaterra, você se sentiria como? Cercado por livros antigos, prédios históricos e aquela aura de sabedoria milenar? Mas segura essa bomba. A Universidade de Oxford é mais velha que o próprio Império Azteca. A universidade já estava funcionando no século XI, enquanto o Império Azteca só foi surgir lá no século XIV. É impressionante como algumas instituições resistem ao tempo e se tornam verdadeiros marcos da história. Política. Um assunto que, convenhamos, sempre rende boas histórias. Mas você já ouviu falar de um cavalo senador? E de um rinoceronte candidato a vereador? Parece piada, né? Mas a história da política é cheia de figuras inusitadas. No Império Romano, o imperador Calígula tinha um cavalo de estimação chamado Incitatus, por quem ele tinha um carinho especial, digamos assim. Tanto que ele nomeou o cavalo senador. Imaginem a cara dos outros senadores. Já aqui no Brasil, mais precisamente em São Paulo, na década de 50, um rinoceronte chamado Cacareco quase se tornou vereador. Ele era a atração principal de um zoológico e acabou virando símbolo de protesto contra os políticos da época. Cacareco recebeu mais de 100 mil votos. Parece que a galera queria mesmo era mudança, mesmo que viesse na forma de um rinoceronte. A gente sabe que a história tem seus momentos sinistros, né? Mas alguns deles são tão bizarros que parecem ter saído de um filme de terror. Durante a Revolução Francesa, por exemplo, a galera não estava para brincadeira. Depois da decapitação do rei Luís XVI, começou uma verdadeira obsessão por lembrancinhas macabras. Pedaços de cabelo, roupas manchadas de sangue e até mesmo pedaços do corpo do rei eram vendidos como se fossem relíquias. E se você acha que essa moda de guardar partes do corpo era coisa do passado, prepare-se para conhecer a história da União Soviética. Após a morte de Lenin, em 1924, o governo decidiu preservar seu corpo e colocá-lo em exposição pública. E não parou por aí. Outros líderes soviéticos, como Stalin, também tiveram seus corpos embalsamados e expostos. A gente cresce ouvindo falar de famílias reais, linhagens sanguíneas, nobres. Mas e se eu te disser que, na verdade, somos todos parentes? Tipo primos distantes. E a melhor forma de provar isso é olhando para a árvore genealógica do rei Charles III. Prepare-se para uma mistura de nacionalidades. Charles tem ascendência inglesa, escocesa, irlandesa, alemã, grega, dinamarquesa, francesa, húngara, romena. É tanta gente que eu já me perdi. E essa mistura toda nos mostra que, no final das contas, somos todos parte de uma grande família humana. Então, da próxima vez que você se sentir diferente ou deslocado, lembre-se, o próprio rei tem um pezinho em várias culturas. E isso é que é legal. Guerras, conflitos, batalhas. A guerra mais curta da história durou apenas 38 minutos. Em 1896, Zanzibar foi palco de uma disputa de poder. Os britânicos abriram fogo às 9 da manhã. Às 9h38, a guerra terminou.
Número 7. Ataque japonês aos Ionewa na Segunda Guerra Mundial. Balões explosivos? Sério? A Segunda Guerra Mundial foi um dos períodos mais sombrios da história. Mas você sabia que os japoneses usaram balões explosivos para atacar os Estados Unidos? Entre 1944 e 1945, o Japão lançou mais de 9.000 balões de papel com explosivos. A ideia era que os balões atravessassem o Pacífico e causassem incêndios nos Estados Unidos. Apesar de não causarem grandes danos, deixaram os americanos preocupados. Número 8. O homem que enganou a morte. 2 vezes. A história de Tsutomu Yamaguchi. A bomba atômica é uma das maiores demonstrações do poder destrutivo da humanidade. E sobreviver a um ataque desses parece ser um milagre, certo? Mas, e se eu te disser que um homem sobreviveu a 2 bombas atômicas? Tsutomu Yamaguchi estava em Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945. Ele sofreu queimaduras graves, mas sobreviveu e voltou para Nagasaki. 3 dias depois, enquanto se recuperava, a segunda bomba foi lançada sobre Nagasaki. Ele sobreviveu novamente, tornando-se um símbolo de superação. Número 9. Chernobyl. A história de Vladimir Pravik e os olhos que mudaram de cor. O desastre de Chernobyl, em 1986, foi um dos maiores acidentes nucleares da história. As imagens da explosão e da nuvem radioativa ainda hoje nos chocam. Vladimir Pravik, um bombeiro, expôs-se à radiação extrema para controlar o fogo. Seus olhos mudaram de castanhos para azuis devido à radiação. A história de Pravik é um lembrete da coragem dos heróis anônimos. Número 10. Voltando no tempo. As primeiras fotos da história e os rostos que elas revelam. Hoje em dia, a gente tira foto de tudo, né? Comida, pets, paisagens. Mas você já parou para pensar em como era tirar fotos antigamente? As primeiras fotografias são janelas para o passado. A primeira foto foi tirada em 1826 por Joseph Nicéphore Niepce. Mostrava a vista da janela do seu estúdio. Em 1838, Louis Daguerre fez a primeira foto de uma pessoa. Olhar para esses registros é como viajar no tempo. A fotografia evoluiu e se tornou essencial na nossa vida. E aí, pessoal? Gostaram do nosso passeio pela história? De Cleópatra ao rei Charles III, passando por cavalos senadores, balões explosivos e até mesmo a cor dos olhos mudando por causa da radiação, a gente viu que o passado é cheio de surpresas. O importante é a gente aprender com a história, né? E, quem sabe, tentar fazer a nossa parte para que o futuro seja um pouco menos bizarro do que o passado. Ou, pelo menos, tão interessante quanto. E aí, qual dessas histórias te deixou de queixo caído? Conta pra mim nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo.